Eu venho a vocês esta manhã e confesso que não planejava direcionar a minha palavra a essa santa igreja. Eu conversei com a minha tia ontem e pedi para dar uma palavra no enterro apenas, conversar simplesmente com a família, que é com quem eu fui criado, com quem já estive nesta igreja brincando de esconde-esconde. Cresci nessa igreja, nasci nessa igreja. E só Deus sabe o sentimento do meu coração, a gratidão que eu tenho a Deus por Ele ter me colocado ao lado desse verdadeiro homem de Deus que está fazendo o trabalho de Deus. Nunca deixou a cruz. Ele trocou a cruz pela coroa do céu. Mais de uma hora que já faz que ele morreu já no céu. Procure a respiração, o pulso. Alguém quer vir examinar aqui, irmãos? Querem? Quem crê que Deus ressuscita, não só ele, mas os ouvintes também. Retorna, meu Deus! Deus está dando choque. Cadê o choque? Está dando choque, olha aí. Cadê o choque? Está dando choque, meu, olha aí. Fala pessoal, eu queria compartilhar com vocês um pouco de quem eu sou e aquilo que eu vivi para chegar aqui. Obviamente você já ouviu falar do meu avô, missionário Davi Miranda, que foi um dos maiores homens de Deus do século XX, mas poucas pessoas na verdade sabem aquilo que eu vivi para estar aqui. Eu não estou simplesmente aqui porque eu sou neto do missionário Davi Miranda, aliás tenho pai e mãe também, pastor Lorival e cantora Débora, e eles também têm sido grandes líderes aqui na igreja Deus é Amor, mas eu não estou aqui nem por causa dos meus pais, nem por causa dos meus avós. Eu estou aqui porque eu vivi coisas com Deus que me trouxeram até aqui para que eu pudesse estar fazendo o que eu estou fazendo. Desde criança eu nunca tive um sonho de ser algum líder ministerial ou espiritual. Na verdade eu sempre falo que eu nunca me vi em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus como eu tenho feito hoje. Na verdade meu sonho de criança era jogar futebol, eu me inspirava no Ronaldinho, eu queria ser jogador da seleção brasileira, quem sabe jogar uma Copa do Mundo, e meus pais nunca viram um problema nisso. Na verdade eu não achava um problema conciliar o meu sonho de criança de jogar futebol com a fé que eu tinha em Deus. Eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei na palavra de Deus, mas eu mesmo, eu que nasci aqui nessa igreja e corri os corredores aqui dessa igreja, brincava de esconde-esconde desde criança e vivi aqui muitas coisas, vi milagres e maravilhas, vi pessoas aceitando a Jesus, curas, libertações, eu vi o evangelho acontecendo aqui nessa igreja. Na verdade, quando eu era criança não era nem esse templo, era um templo antigo, um chão de fábrica. Mas apesar de ter sido criado, na verdade nascido num berço cristão e criado num contexto evangélico, neto do missionário Davi Miranda, filho do pastor Lorival e cantora Débora, vendo tudo que eu vi, eu conhecia tudo sobre religião, conhecia a Bíblia Sagrada, acreditava na palavra de Deus, mas eu ainda não conhecia Cristo. E à medida que eu fui crescendo, eu continuei correndo atrás dos meus sonhos, até que com 18 anos de idade eu consegui entrar na Portuguesa de Desportos e fiquei ali jogando um certo tempo. Mas foi exatamente nessa época que Deus falou com a minha mãe e Deus falou que aquilo não seria o meu futuro. E passou 2 semanas depois que Deus tinha falado com a minha mãe, eu rompi o ligamento do joelho, tive que operar o joelho, fiquei 7 meses fazendo fisioterapia e aquilo foi a desolação do meu sonho. Eu não conseguiria continuar correndo atrás de algo que eu queria desde a minha infância. Tendo passado isso, eu continuei minha vida, voltei a estudar, entrei para a faculdade. À medida que eu entrei na faculdade, eu comecei a entrar também no mercado de trabalho e comecei a trabalhar com finanças, no mercado financeiro, lidei com investimentos, trabalhei em bancos, corretoras, fundos de investimento e aquilo começou a criar um novo sonho na minha vida, um sonho de fazer carreira no mercado financeiro e trabalhar com finanças. Só que chegou em 2013 que Deus começou a fechar as portas no mercado de trabalho e aquilo não continuou indo para frente. E chegou um certo momento que Deus parou tudo na minha vida e nesse momento agora eu comecei a refletir no meu sonho de infância, nesse novo sonho de trabalhar com finanças, que é algo que eu gosto e faço até hoje. E foi um momento que Deus parou tudo na minha vida, fechou as portas, eu já havia me formado e naquele exato momento eu comecei a refletir em tudo aquilo que eu havia vivido na minha infância, tudo aquilo que eu acreditava da palavra de Deus, o evangelho que eu conhecia, os milagres e maravilhas que eu havia presenciado
viciado, eu comecei a parar para raciocinar. Eu falei, pera só um pouquinho, eu acredito nisso tudo, eu acredito na palavra de Deus, eu conheço tudo sobre o Evangelho, mas quem sabe eu não conheço a Deus ainda pessoalmente. Foi em 2013 que eu passei num dos maiores desertos da minha vida, eu entrei em depressão, eu não tinha mais uma perspectiva de vida, eu não sabia por que eu estava acordando pela manhã, e foi quando eu entrei na madrugada em oração, foi quando eu coloquei em xeque tudo aquilo que eu de fato acreditava de ter vivido aqui nessa igreja, aquilo que eu acreditava na Bíblia, que eu acreditava em Deus, eu coloquei isso à prova, eu entrei em oração e foi quando eu tive um encontro com Cristo e assim nasci de novo. E nesse momento, em 2013, quando eu nasci de novo, quando eu tive um encontro com Cristo, eu percebi a grande diferença entre conhecer a palavra de Deus, entre conhecer o Evangelho e conhecer o próprio Deus pessoalmente. Isso é uma diferença entre vida e morte. Nesse momento, Deus me tirou da morte para a vida, Ele me tirou de ser ninguém para ser alguém nele. Eu descobri minha identidade em Deus, eu descobri que eu não era apenas filho do pastor Lorival, da cantora Débora, mas eu era filho do Deus Altíssimo, regenerado pelo Espírito Santo e nascido de novo. Quem me conheceu até 2013 não me conhece mais. Eu era uma pessoa, eu havia nascido em 88, esse era o Davizinho em carne, mas em 2013 eu nasci pelo Espírito Santo de Deus e eu sou uma nova criatura e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e são novas criaturas pelo Espírito Santo. E a partir disso a minha vida mudou completamente. Em 2014 Deus começou a me chamar aqui para a igreja para trabalhar com as finanças da igreja e tudo aquilo que eu havia vivido no mercado financeiro antes me serviu como um ensinamento, como base para eu ser um profissional aqui na administração da igreja e trabalhar com as finanças da igreja e ajudar em tudo aquilo que eu posso profissionalmente. Mas além de um chamado profissional, houve também um chamado ministerial e espiritual. Uma semana depois de eu ter me batizado, meu avô me chamou para traduzir os cultos dele aos domingos. Foi traduzindo ele nos cultos aos domingos e vindo aqui em cultos, né, no sábado à noite, em vigílias do próprio PEG. Deus começou a trabalhar na minha vida, eu passei por esse processo de regeneração, até que chegou o momento que eu também fui chamado para pregar a palavra de Deus. E à medida que eu fui conhecendo mais a Deus e fui passando por esse processo de regeneração, traduzindo meu avô aos domingos e também comecei a pregar em alguns cultos, mediante alguns convites, eu comecei a descobrir o meu chamado, eu comecei a descobrir o meu propósito de vida aqui na terra. E chegou em 2014, uma semana antes de eu pregar a minha primeira pregação, eu tive uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Eu lembro como se fosse hoje, um sábado à tarde, eu entrei na varanda dos meus pais para orar, a presença de Deus foi completamente manifesta e Deus praticamente me deu a minha primeira mensagem em cima da passagem do chamado de Jeremias, quando Jeremias ainda era um adolescente, uma criança quase, e Deus chamou ele para profetizar as nações, e Deus falou a Jeremias, do ventre te separei para ser profeta às nações. E o Jeremias imediatamente respondeu com medo, quem sou eu para profetizar em seu nome, quem sou eu? E Deus usou essa passagem não apenas para ser a minha primeira mensagem, mas também para falar comigo que eu havia sido chamado do ventre da minha mãe para pregar a sua palavra. Isso foi uma experiência marcante que transformou quem eu sou. Hoje eu tenho 100% de convicção que eu fui chamado pelo próprio Deus para pregar a sua palavra às nações. Eu acho interessante também que o meu apelido de infância, pelo meu próprio pai que me apelidou disso, era Jerê, em alusão ao profeta Jeremias, que era o profeta chorão, dado que eu chorava muito e ainda sou uma pessoa um pouco chorona nos dias de hoje. E à medida que eu continuei traduzindo os cultos do meu avô aos domingos e pregando em alguns cultos que eu era convidado para pregar, eu fui descobrindo o meu chamado, o meu propósito de vida, que é anunciar o Evangelho de Deus aqui na terra. A confirmação do meu chamado veio em 2015, no falecimento do meu avô. Esse templo que está aqui atrás de mim, por 72 horas, por 3 dias, 24 horas por dia, esteve lotado por pessoas que foram encontradas por Deus através da vida dele. E no último dia do velório, quando eu, meus irmãos e meus primos estavam carregando o caixão dele para fora desse templo aqui, Deus falou muito claramente no meu coração: olha, o seu avô só saiu de um púlpito num caixão. E é isso que eu quero de você. Essa foi a confirmação do meu chamado. A partir desse dia, lá em fevereiro de 2015, eu não tenho mais dúvidas para o que eu existo, por que eu levanto da cama de manhã e por que eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, para anunciar a glória de Deus, o reino de Deus aqui nessa terra. Bom, depois que eu tive a confirmação do meu chamado no velório do meu avô, quando Deus falou ao meu coração muito claramente que Ele queria que eu estivesse em cima de um púlpito pregando a sua palavra até o dia que eu morresse, assim como aconteceu com meu avô, eu continuei vivendo aquilo que Deus tinha me colocado em mãos até o momento, que era pregar a sua palavra em alguns fins de semana, um fim de semana sim, fim de semana não, e fazer a parte profissional, e eu estava muito tranquilo, até que foi em 2017 quando Deus tocou no meu coração por 2 vezes em 2017, a terceira vez foi em 2018, para trabalhar com jovens. Novamente, eu nunca havia imaginado trabalhar com jovens e nem era um desejo meu, algo que eu queria fazer. E foi
foi frente a essas 3 palavras que Deus me deu. Primeiramente Ele me mostrou um evento, depois um projeto, depois uma cultura baseada no seu amor e graça, que é daí que surgiu o Regenere. Eu sempre falo que o Regenere não é uma iniciativa minha, mas sim de Deus na minha vida. E quando isso veio e se concretizou e Deus falou muito claramente para esse trabalho com jovens, aí eu comecei a esboçar e colocar no papel aquilo que Deus havia me chamado para fazer. Depois de ter passado esse projeto para aprovação na diretoria e começado a criar uma equipe para trabalhar aqui comigo, até porque eu já tinha um trabalho profissional e agora teria um outro trabalho ministerial, as coisas começaram a fluir, o Regenere começou a ganhar corpo e nós começamos com alguns eventos mensais e depois, em setembro de 2019, a gente começou nossos cultos semanais e hoje eu me encontro onde eu estou. E isso tudo é uma forma como Deus me mostrou e começou a refinar o meu chamado. A partir do momento que Deus me chamou para trabalhar com jovens, eu comecei a entender que Deus queria algo mais específico para a minha vida e não apenas pregar a sua palavra, mas Deus também estava me chamando para uma nova geração para essa igreja. Desde que o Regenere começou, eu tenho buscado muito em Deus a sua visão, o que Ele deseja para nós, e à medida que eu fui vivendo muitas coisas, Deus fez questão de me mostrar a glória que essa igreja já viveu, a glória passada que já foi derramada sobre essa igreja. Eu sempre falo que a Igreja Deus e Amor não é apenas uma igreja de milagres, mas a própria Igreja Deus e Amor é um milagre, porque Deus está claramente com essa igreja. Mas aquilo que Deus me mostrou referente à glória passada, Deus está prometendo uma glória futura ainda maior. As palavras específicas de Deus ao meu coração é que a glória da segunda casa será maior que a primeira. E eu acredito completamente nisso. Tudo aquilo que Deus tem depositado dentro de mim, a fé que eu tenho na juventude dessa igreja, é que a gente levante uma nova geração que vai viver uma glória de Deus magnífica e a gente vai voltar a ver milhares e, na verdade, milhões de almas salvas para o reino de Deus. O que muitas pessoas não entendem é que existe um grande peso de um grande legado que Deus deixou nesta igreja através do meu avô e através dos meus pais. Mas quando eu olho para essa situação, a única coisa que me vem à mente é quando Davi estava sendo chamado pelo próprio Deus para substituir Saul, e quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, queriam colocar a armadura de Saul em Davi e obviamente essa armadura não coube. Isso eu vejo muito isso em mim, porque muitas pessoas querem colocar a armadura do missionário Davi Miranda em cima de mim. Isso nunca vai servir, porque eu não sou missionário Davi Miranda, eu sou o Davizinho, eu sou o neto, eu sou filho do Lorival e da Débora. E muitas pessoas também não estão enxergando aquilo que Deus me deu como visão, de olhar para o futuro, de pegar a nossa essência, de pegar as nossas fortalezas, de ser uma igreja que busca muito a Deus, que se consagra, que busca a presença de Deus, mas olhar para o futuro e como é que a gente fala com a geração atual. Então, frente a tudo aquilo que eu vivi na minha história, tudo aquilo que Deus tem trabalhado na minha vida, Ele me colocou exatamente onde eu devo estar, e que hoje significa estar liderando o Regenere aí, olhando e buscando uma nova geração para a nossa igreja. Quando a gente está falando biblicamente sobre toda a história que eu vivi, tudo aquilo que eu experimentei em Deus, tudo isso me mostra simplesmente que a gente só pode encontrar o nosso propósito em Deus. O nosso chamado é feito pelo próprio Deus, assim como Deus fez na minha vida, assim como Ele fez na vida de Jeremias. Uma vez que a gente entende quem a gente é em Deus, e nisso a gente está falando sobre identidade, e todos aqueles que foram encontrados pela graça, regenerados e salvos, são filhos do Deus Altíssimo. Isso demonstra a nossa identidade em Deus, e uma vez que a gente encontra a nossa identidade, naturalmente Deus vai trazer um chamado sobre a nossa vida para que a gente encontre nosso propósito. Por que que você existe? Por que existe essa pessoa que está assistindo a mim agora? Você não está simplesmente aqui respirando oxigênio, comendo, bebendo e dormindo. Existe um propósito pelo qual Deus chamou você, e você tem um chamado de Deus para a sua vida. Se eu relatando aquilo que eu vivi em Deus, tanto minha identidade em Deus, o meu chamado e o meu propósito, se isso falou contigo de alguma forma, eu quero deixar com você duas dicas muito claras para que você viva isso também que eu vivi e você descubra também o seu propósito de vida aqui na Terra. Bom, a primeira coisa que eu fiz que me trouxe onde eu estou até hoje, eu nunca imaginei estar onde eu estou, foi entrar em oração pela madrugada, foi buscar a face de Deus, foi buscar conhecer a Deus pessoalmente. Eu deixei de conhecer o Deus que era dos meus avós ou dos meus pais, e eu conheci a Deus, o meu Deus, com quem eu me relaciono diariamente. Eu tenho essa intimidade com meu Pai. E uma vez que você conhece a Deus pessoalmente, você descobre a sua identidade nele, você vai criando uma certa dependência e você passa a viver com Deus todos os dias. Isso, dessa forma, Deus vai te direcionando, abrindo portas, fechando portas, levando você para algumas direções na vida, onde Ele vai falar sobre ti, o seu chamado, e Ele vai colocar o propósito pelo qual você nasceu e foi criado para Ele. Então, resumidamente, descubra quem você é em Deus, na sua identidade,
santidade, dependa do seu Pai, se relacione com Ele diariamente e aí sim descubra o seu propósito de vida. Isso, não tem nada mais importante do que isso na nossa vida. Não tem dinheiro e nada que compre. Isso é aquilo que a gente vive em Deus quando a gente conhece a Ele pessoalmente e descobre quem nós somos nele. Mas é isso aí, pessoal, eu queria simplesmente compartilhar com vocês um pouco de quem eu sou e aquilo que eu vivi para chegar até aqui. Eu tenho certeza que não só para minha vida, mas também para a sua vida, Deus tem muito mais coisas que a gente possa viver nele para os próximos anos e décadas aí, para que o reino de Deus seja divulgado e cresça aqui na terra. Se a minha história de vida de alguma forma abençoou você e tocou no seu coração, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente vai soltando aí nas próximas semanas. Que Deus te abençoe!